Meus amados irmãos, e a todos que nos ouvem, né? Graça e paz sejam multiplicadas, como diz a Bíblia, né? A todos. Nós estamos aí nesse quarto domingo e a gente hoje fecha aí o estudo, né? Os episódios. E a nossa ideia hoje é falar sobre a igreja e a recompensa prometida, né? Nós falamos no primeiro domingo sobre a chamada da igreja, né? Depois nós falamos sobre o papel da igreja. Falamos sobre as dificuldades que muitas vezes a igreja passa e hoje nós vamos falar da recompensa. Claro que todos esses episódios nós tratamos de uma maneira resumida, porque são temas tão longos, né, que é possível que nós estendamos tanto e citemos tantos versículos quanto tantos exemplos que eles poderiam ser bastante alongados. Cada um desses episódios poderiam ensejar outros episódios, né? De modo que outros estudos, de modo que nós tivéssemos aí vários estudos a respeito. Mas, de forma introdutória, de forma a trazer para aqueles que nos ouvem, e até aqueles que já conhecem uma relembrança, né, dos versículos e da história, a gente tem trazido também de forma a todos aqueles que, eventualmente, também não tenham familiaridade, possam entender ou aprender ou ter uma direção neste assunto. E a gente, falando sobre recompensa prometida, todos nós, de uma forma ou de outra, quando desempenhamos algum papel, alguma atividade, algum trabalho, se espera que haja uma recompensa, uma paga, né? Uma retribuição. Se é assim na vida, na história, na família, né? A gente sempre tem essa ideia da recompensa. E é interessante porque a graça de Deus ela é tão grande para conosco que, embora não mereçamos, né, e graça significa exatamente isso, favor não merecido, então, embora não mereçamos, Deus não somente nos chama, mas também ele nos recompensa. Então, nós temos tudo, meus irmãos, tudo, ouvintes, para agradecer a Deus. Porque nós não temos como mensurar tão grande amor, tão maravilhosa graça que ele manifesta aos seres humanos que outrora, lá no Éden, em condição de perfeição, foram capazes, né, e aí na pessoa de Adão, de desobedecer a Deus e de colocar a todos em destituição da graça. Então, vem a misericórdia de Deus e manifesta a graça em nós. Nós somos chamados, enquanto igreja, separados, como vimos no primeiro estudo, recebemos uma missão, né? E aí a misericórdia de Deus é tão grande que ele nos dá uma missão de amor, uma missão de levar o evangelho, de levar coisa boa para as pessoas, né? Nesse processo, talvez haja alguns sofrimentos, haja algumas angústias, algumas perseguições. A Bíblia, Jesus é muito claro, e a gente leu isso nos estudos passados, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quantas coisas que vêm contra nós, né? Afligir, em oposição ao Evangelho, tanta gente se levanta, e é interessante quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porque as pessoas se levantam contra a mensagem que é boa, contra a mensagem que é de amor. Mas, com tudo isso, nós ainda assim seremos recompensados por Deus. Ou seja, a minha condição era de condenação, afastado de Deus, e assim o mundo todo, né, também afastado de Deus. Ele nos reconcilia consigo mesmo através de Jesus Cristo e depois promete para nós as recompensas celestiais, as bênçãos, não somente celestiais, como a gente vai ver. Então, em Lucas, no capítulo 18, e o versículo 29, está escrito assim: e disse-lhes, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher,
ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Como a gente iniciou falando, existem pessoas que se opõem ao reino de Deus. E isso, às vezes, acontece dentro da própria casa. Quando, muitas vezes, há uma família de não crentes ou de não evangélicos, né? Ou de não devotos à fé cristã, de não praticantes. E quando alguém se converte ao evangelho, e aí a fala da conversão significa dizer aquela pessoa que se entrega a Deus em Cristo e está disposta a fazer a obra de Deus, muitas vezes essa pessoa sofre oposição. E sofre oposição porque a vida dela muda. A vida dela deixa de ser, muitas vezes, aquela vida desregrada, que todos participavam, e assim todos concordavam naquela vida desregrada. Quando um deixa esta vida, então, muitas vezes, os outros se opõem. Né? Quantas mães, quantos pais, muitas vezes, se revoltam contra os filhos, porque os filhos agora são evangélicos, e muitas vezes diz, olha, essa coisa que você está fazendo, meu pai, minha mãe, não é de acordo com a palavra de Deus. E aí surge o levante contrário. A mesma coisa acontece, muitas vezes, com os pais que se convertem e os filhos não. E aí os pais vão lá e dizem, filho, isso que você está fazendo não é da vontade de Deus. E muitas vezes filhos jovens, com todo o sangue da rebeldia, de querer explorar o mundo, se opõem contra seus pais. Às vezes, essa oposição que acontece nos lares, nas famílias, elas conseguem ser equacionadas a muitas dificuldades, com muitas conversas, né? E conseguem se apaziguar. Mas há casos em que, muitas vezes, as pessoas são expulsas dos seus lares. Ou que a intriga, por causa da fé, se torna tão grande que as pessoas perdem os laços. Então, o versículo de Lucas 18 e 29, ele busca retratar exatamente essa dificuldade. Ou que, na verdade, acontece muitas vezes. E aí eu repito, e disse-lhes, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus. O versículo 30 diz, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Então, que aquele sofrimento, muitas vezes, da perda sentimental, né? Da perda da relação familiar, eventualmente, que pode acontecer por questões de fé, ou por questões do reino de Deus, como diz o versículo 29, a Bíblia diz que não haja de receber muito mais neste mundo. Veja que promessa importante, que promessa maravilhosa, que promessa acolhedora, que promessa supridora, nós encontramos no versículo 30. Evidentemente, irmãos, que nós precisamos entender isso num contexto maior, num contexto espiritual, no contexto do suprimento que Deus dá interiormente aos seres humanos. Né? Então, esse receber muito mais é receber justamente aquilo que, eventualmente, venha faltar com o abandono dessas pessoas. E a Bíblia diz, complementarmente, e na idade vindoura, a vida eterna. Então, olhando da perspectiva das coisas passageiras, das coisas efêmeras, todas essas tribulações que eventualmente nos vêm, todos esses abandonos que eventualmente podem acontecer, elas somem diante da grandeza da vida eterna. E essa vida eterna é a vida na presença de Deus. Então, esses versículos lidos, Lucas capítulo 18, versículo 29 e o versículo 30, ele nos apresenta que Deus cuidará de nós nas condições de abandonos, muitas vezes físicos, nos dará uma bênção de vida eterna, então uma bênção também espiritual, e ele complementa, a Bíblia complementa dizendo em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, de uma maneira belíssima, quando diz,
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o que nos falta, uma vez que a Bíblia diz com todas as bênçãos espirituais? É como se Deus tivesse colocado diante de nós uma mesa enorme, e nessa mesa estivessem servidas todas as bênçãos que nós pudéssemos ou podemos usufruir da parte de Deus. Então, a bênção já foi dada. Muitas vezes nos falta nos apropriar dela, né? Muitas vezes nos faltam dar crédito verdadeiro, profundo, crédito sincero, indubitável a essa promessa. E nos apoderarmos dela no melhor sentido possível, né? Saber que Deus nos deu todas as bênçãos espirituais. Então, muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas que nos abalam espiritualmente. E aí nós devemos nos lembrar de Efésios no capítulo 1, versículo 3. E ele nos deu todas as bênçãos espirituais. Então, se me está faltando fé, que eu peça a Deus, ou que eu busque em Deus essa bênção já prometida. Se eu estou com o espírito perturbado por alguma coisa, então que eu peça a Deus forças, né? Ou que eu me vá a Deus e busque essa bênção que ele me deu, espiritualmente falando, de ter forças espirituais. Então, todas as bênçãos, toda a sorte de bênção espiritual já está à disposição daquele que crê, né? E que nós não deixemos de usufruir dessas bênçãos. Claro que, enquanto seres humanos, às vezes a gente sente o vento da tempestade, mesmo andando sobre as águas. E esse vento batendo em nosso rosto, muitas vezes, faz duvidar como pode alguém andar sobre as águas. E se essa dúvida vem aos nossos corações, é provável que a gente vá sentir o nosso corpo afundar e o desespero vem. Mas nós precisamos confiar. Assim como esta promessa foi dada, e assim como o exemplo desse andar sobre as águas, Pedro recorreu a Cristo porque sentiu-se duvidando, e Cristo o resgatou. Então, a bênção espiritual já está à nossa disposição, e Deus, através de Cristo, né? Por isso que ele diz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nos deu essa bênção, que nós não desprezemos, que nós não duvidemos, porque pertence a todos aqueles que se apossam dela. Mas não é somente nesses momentos em que temos essas promessas de bênção. Existem as bênçãos e as promessas futuras. A gente vê num mundo tão competitivo, as pessoas querendo angariar posições, querendo serem reconhecidos. Muitas vezes atropelam os outros, né? Tentam aparecer diante do chefe, fazendo com que outras pessoas sejam diminuídas, né? Acontece tanto em empresas, as pessoas querem determinado cargo ou querem estar bem com o chefe, e aí aponta uma falha ou um erro, ou tenta colocar para trás um colega, né? Tentando aparecer. Esse tipo de recompensa que ele vai receber, certamente, ou que ele espera, né? Nem sempre recebe, mas que espera receber do chefe, não é uma recompensa digna, porque é uma recompensa que se deu a partir do passar por cima dos outros. Então, ele espera lá na frente uma recompensa, mas fazendo coisas erradas agora. No caso do cristão, não. Ele deve fazer as coisas certas e receber as recompensas certas. E na era vindoura, nós vamos receber ou continuar recebendo as nossas recompensas. Em Romanos, no capítulo 2, e o versículo 6 diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, versículo 7, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem,
procuram glória, honra e incorrupção. Então, Romanos capítulo 2, versículos 6 e 7. Então, meus amados, observem que palavra maravilhosa. Nós temos, e é nos dado sempre, a oportunidade de fazer a coisa certa. Então, nós seremos recompensados por Deus por fazermos as coisas certas, né? Segundo as nossas obras. E a minha obra, ela é reflexo da minha fé. Eu creio, então devo praticar a minha fé. Nós cremos, então devemos praticar a nossa fé. E a nossa fé não é uma fé em qualquer coisa, não é uma fé aleatória, é uma fé baseada na palavra de Deus. Então, as coisas que a Bíblia me dizem para eu fazer, que eu possa fazer, e, na verdade, devo fazer. Talvez nem sempre consigamos fazer da forma como deveríamos, e muitas vezes nos vemos como servos inúteis, mas que nós possamos pedir forças a Deus para que tudo o que a Bíblia determina que nós devamos fazer, nós façamos. Então, nós seremos recompensados segundo as nossas obras. E a Bíblia diz, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Então, o versículo é muito claro, meus amados, ao dizer que nós devemos fazer as coisas com perseverança. Eu não posso esmorecer. Eu não posso deixar de ser perseverante. Não está escrito, aquele que perseverar até o fim, este é que será salvo. Então, que nós perseveremos na palavra de Deus, né? A gente sabe que o poder de Deus é imenso, o poder de Deus é incrível. Não há como mensurar o ser humano na sua pequenez, o ser humano na sua condição de mortal, ele não tem como mensurar o tão grande amor de Deus, o tão grande poder de Deus. Mas ele nos põe à frente o caminho da vida ou o caminho da morte. O caminho da vida tem a sua recompensa. Mas o caminho da vida exige de mim que eu pratique as obras, frutos da salvação. Eu não posso dizer que sou salvo e não produzir nenhum fruto de salvação. Como as pessoas olharão para a árvore que se diz frutífera e não ver nela nenhum fruto? Então, eu preciso perseverar, como diz o versículo, procurando glória, honra e incorrupção. Essa glória não é a glória do mundo. Essa glória é a glória de Deus. São as ações que as pessoas louvariam em ver tal boa ação. Honra e corrupção, reconhecimento, né? E não cair no pecado, na prática de corrupção oferecida pelo mundo. E nós somos instados, queridos e amados irmãos, a permanecer firmes. 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 58, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, veja que nós lemos no versículo anterior que deveríamos perseverar em fazer o bem. E esse versículo de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, diz que nós devemos permanecer firmes, sempre abundantes na obra. E por que firmes, constantes e abundantes na obra? Porque precisamos saber que o nosso trabalho, ele não é vão. Todo o trabalho que você faz para Deus, que você faz com o coração aberto,
que você faz com um coração desejoso, com um coração de amor, esse trabalho, ele não é vão no Senhor. Então, por mais que você talvez não consiga ver resultados agora, por mais que você talvez não consiga olhar e ver o fruto acontecendo e ver as coisas acontecerem, esse trabalho, diz a Bíblia, não é vão no Senhor. Então, que nós esperemos em Deus que nós possamos ver o fruto, né? A Bíblia diz muitas vezes, né? Um planta, o outro rega, né? Mas Deus é quem dá o crescimento. Então, nós precisamos estar dispostos a perseverar, sermos constantes, porque somente sendo firmes é que nós vamos ver as recompensas de Deus em nossa vida. Nós temos recompensas também na ressurreição. Ou seja, um dia, se o Senhor não voltar, ou enquanto o Senhor não voltar, as pessoas falecem, né? O tempo da jornada se cumpre. Aquele limite que a biologia nos coloca, né? Nos alcança. E nós somos chamados ao descanso. Mas existe uma promessa tão maravilhosa que nós lemos, por fim, a vida eterna. E como se dá essa vida eterna para aqueles que já partiram? Através da ressurreição. Né? Nossos corpos, de uma maneira extraordinária, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira inexplicável, ele vai ser restaurado para a vida eterna. E Lucas, capítulo 14, versículo 14, diz: E serás bem-aventurados, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então, nós não somente receberemos a bênção da ressurreição, na ressurreição nós seremos também abençoados. Recompensado te será na ressurreição dos justos. Então, eu vou ressuscitar e ainda vou receber recompensa. A própria ressurreição já é uma recompensa. E a Bíblia diz que eu serei recompensado na ressurreição. Então, que nós abracemos essa promessa. Que nós estejamos conscientes do amor de Deus em nossa vida. Que sejamos reconfortados, porque tudo que nós passamos hoje, nós olhamos para frente e sabemos que Deus há de nos recompensar. Ele tem a obrigação de recompensar? Não. Mas aprove a ele deseja isso, ele dá esse presente para nós. Então, por que não louvar um tão maravilhoso Deus que age tão bondosamente para conosco? Em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, uma promessa do Senhor para nós, né? Está escrito assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Olha aí, mais uma vez, a necessidade de nós termos frutos, de nós termos obras. Para ser salvo? Não. Mas como reconhecimento da nossa salvação. Uma vez salvo, uma vez enxertado na videira, como não dar o fruto da vida? Um pé de manga não pode dar abacaxi, um pé de abacaxi não pode dar melancia. Não é? Nós estamos em Cristo, então que os nossos frutos, que as nossas obras sejam reflexos daquilo que Cristo nos mandou fazer. E, amados, a promessa futura, ela vem com uma bênção, que não é a bênção eventualmente prometida por um homem que não pode cumprir, ou que muitas vezes se reverte em outras coisas
A Bíblia não diz que há caminho para os homens que parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. Muitas vezes as pessoas estão atrás de coisas de recompensa, como a gente falou aqui, e ele pensa que está no caminho bom, chega lá na frente e tropeça. Chega lá na frente, aquilo que parecia ser uma bênção se torna em maldição, se torna em dor, em angústia, em choro, em tantas coisas terríveis. Mas a bênção que Deus nos promete faz o contrário, porque aquele eventual choro que você possa estar agora, ou que os seres humanos sem Deus possam estar agora, ao ter a fé em Cristo estabelecida, ele passa agora a ter uma nova perspectiva. E Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo 4, fala uma coisa maravilhosa, que nós precisamos nos confortar com ela. Diz assim a palavra de Deus: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Veja, meus amados, que motivo de alegria. Nós seremos recompensados por Deus. E aquela angústia que hoje te assola, que hoje te oprime, que te coloca para baixo, que te faz desanimar, tudo isso vai passar. Deus vai limpar as lágrimas dos olhos. O receio da morte, que tanto nos afeta, né? Ou afeta a grande maioria das pessoas no mundo, vai deixar de existir, porque a própria morte vai deixar de existir. Não haverá mais morte. O pranto que muitas vezes decorre também não haverá. O clamor necessário, muitas vezes, a determinadas coisas que a gente tenta buscar e clama, ou pelo sofrimento também clama, não haverá mais clamor. Nem dor, diz o versículo, porque já as primeiras coisas são passadas, e essas coisas, lágrimas, morte, pranto, clamor, dor, são as primeiras coisas, e elas vão passar. Então, nós estaremos, meus amados, num reino onde todos esses sofrimentos deixam de existir, e, por sermos fiéis a Deus, somos recompensados. E para encerrar, queridos, eu gostaria de ler alguns versículos do livro do Apocalipse, né? E diz o seguinte: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Então, queridos, que nós estejamos firmes nessas promessas, que nós abracemos com alegria essas recompensas, que a sua história, ao final, agarrado com Cristo, guardado por Deus, é um final feliz, é um final maravilhoso, é um final prometido em um livro que nós temos lido
diversas profecias que já foram cumpridas, diversas promessas que já foram cumpridas. Então, não é um livro em que nós não temos a certeza daquilo que está escrito vai acontecer. Pelo contrário, nós temos a absoluta certeza que os fatos e as promessas bíblicas hão de se cumprir. Então, que nós louvemos a Deus, que nós glorifiquemos a Deus, porque nós temos essa promessa maravilhosa. Nós temos essa recompensa, né? Já temos as recompensas atuais e temos as recompensas futuras. Então, que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos estar firmes, aguardando a bem-aventurada esperança, né? Porque Ele prometeu e Ele há de cumprir. Deus abençoe os meus amados irmãos.